O Globo Esporte está de volta para fazer uma homenagem no dia em que o Santa Cruz completa 100 anos de fundação. A gente exibe a primeira reportagem de uma série que vai contar a história do tricolor de um jeito que você nunca viu aqui na TV, hein? Na primeira reportagem, você vai ver agora como nasceu o Santa Cruz. Confere só. Essa história começa em 1914. O Recife chegava no século XX urbano e moderno, querendo parecer uma cidade europeia, a Paris do Nordeste. O Recife estava se transformando numa metrópole, e metrópole com feições de Europa. Um ano antes inaugurava o bonde elétrico. Já começava a aparecer casas, residências com energia elétrica. E o Recife vivia entre os bairros do Recife, que era o bairro onde tinha o comércio engrosso, onde existia o Porto do Recife, depois o bairro de Santo Antônio e São José, e o bairro da Boa Vista, que era uma espécie de classe média. Charles Miller acabava de dar o pontapé inicial no que viria a ser uma paixão de milhões de brasileiros. Uma brincadeira com bola se transformava em hábito entre os jovens de todas as regiões. E no Recife não havia de ser diferente. E aquela juventude do bairro da Boa Vista começaram a praticar um esporte novo, um esporte que tinha chegado aqui com o século XX, que era o futebol. O futebol foi trazido exatamente pelos ingleses. Até então era pelos clubes fechados, o Great Western, o Western Telegraph, Caxangá Golf Club e British Country Club. E começou a aparecer diversos clubes. E nesse embalo, um grupo de amigos que já corria atrás da bola há algum tempo resolveu organizar a brincadeira. O encontro foi ali na vizinhança mesmo, em frente à igreja de Santa Cruz, bairro da Boa Vista. A reunião daquele dia tinha um motivo muito importante: criar um time de futebol. E foram logo dando um jeito de registrar tudo direitinho no papel, coisa séria. Era a ata de fundação do Santa Cruz Futebol Clube. E daí, em 1914, fevereiro de 1914, surgiu o Santa Cruz de uma reunião na Rua da Mangueira, hoje é a Rua Leão Coroado. Numa época em que jogador negro não era aceito em time nenhum, o Teófilo Batista de Carvalho, o Lacraia, era bom dentro e fora de campo. O Lacraia era mulato, apesar de ser uma boa família, trabalhava no Banco do Brasil, era mulato com 19 anos. E isso atraiu um pouco o Santa Cruz. Ele criou o escudo do Santa Cruz. O escudo do Santa Cruz tem como base, é uma âncora, o símbolo da esperança. E esse escudo de Lacraia permanece até hoje. Ele fazia verso, era gozador, espetacular. Ele devia ser, talvez, o destaque, seria o caça-rato do passado. E com o Santa Cruz Futebol Clube, aquele jeito inglês de fazer futebol começava a mudar de cara. O Santa Cruz teve sempre a empatia, uma empatia popular. Ele não era o clube nem ligado aos ingleses, nem ligado ao comércio, era ligado à juventude. E daí surgiu aquilo que hoje a gente chama carinhosamente de o nosso Santinha. Foi o primeiro time a receber pretos. Os jogos eram em clube fechado. E ele começou a jogar em campo aberto, lá no Derby, onde é a escola de medicina. Os rapazes atraiu a multidão e foram se habituando. Congrega todas as classes, todas as raças, e não é à toa que ele é tricolor. Embora ele tenha começado como
preto e branco. Pois é, torcedor tricolor. O Santa Cruz, quando foi criado, só tinha duas cores: o preto e o branco. Como se fundou em 1915 a Liga Pernambucana, a federação vai fazer 100 anos agora, em 1915. A Liga Pernambucana de Futebol, não caberia dois clubes com a cor de preto e branco. E teve que partir para um sorteio. O Santa Cruz perdeu um sorteio. Por conta disso, eles mudaram para encarnado preto e branco. É uma associação até bonita, porque não vê que o Santa Cruz congrega todas as massas, todas as populações, todo o tipo de cor, todo o tipo do rico, pobre, médio, menos pobre. Aí juntou-se as três raças, que casa tão bem com o escudo e foi bem aceito. No papel, no escudo e na camisa estava tudo resolvido. Só faltava um detalhe dentro de campo. E o acerto foi com o Rio Negro. Campo do Derby, um friozinho na barriga dos meninos. Era a hora do primeiro jogo do Santa Cruz. E os meninos fizeram bonito, uma festa de gols. Aê! Gol! 7-0 pro Santinha. Teve gol de todo jeito. Coitado do goleirinho do Rio Negro. Mas quem disse que a turma do Rio Negro se conformou com a goleada? Pediram revanche. Pode? Foi um jogo de 7-0, sendo que um jogador fez 5 gols. No jogo seguinte, o Rio Negro fez uma exigência, que esse jogador não participasse do jogo. Os rapazes da época aceitaram a revanche e nós voltamos a ganhar de 9-0. E por coincidência, um só jogador fez 5 gols também. Se a gente começa a falar da história do Santa Cruz, a gente vai entrar na história de Pernambuco. Foi o princípio dessa grandiosidade de hoje. É o Santinha, que todo mundo chora, todo mundo se alegra e todo mundo leva há 100 anos essas cores. E esse é só o começo da história. Em 3 de fevereiro de 14, o céu do Recife se enfeitou. Uma nova estrela brilhou naquele dia, nascia o meu tricolor. Em 3 de fevereiro de 14.